Amém, amados. Mais uma quarta-feira e hoje mais uma palavra com José. Vamos orar para Deus estar nos edificando através dessa palavra e que sejamos desafiados através dessa palavra. Amém? Pai querido, mais uma vez nós queremos nos apresentar diante de Ti na liberdade e autoridade que nós temos no sangue de Jesus, Teu Filho amado, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Nós queremos declarar, Senhor, que estamos prontos e sedentos para ouvir a Tua palavra. Por isso nós abençoamos a vida do José, pedimos que o Senhor use a vida dele com autoridade, Senhor, e com intrepidez. Te louvamos como Igreja Monte Hebron por todas as coisas que têm acontecido, a obra que o Senhor tem permitido ser feita nessa Tua casa, Senhor. Te louvamos pela fidelidade dos Teus filhos, Senhor, pela transparência em ser autênticos diante do Teu altar. Pai querido, confirma as Tuas promessas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver aqui. Amém. Graça e paz a todos. Bom estar junto com vocês novamente. Que o Senhor possa nos abençoar. Mais uma noite, né? Onde a gente se reúne através da plataforma para cultuarmos a Deus, aprender da palavra, meditar da palavra, uma palavra que é profunda, que o tempo, né, por mais que a gente se prepare, é pouco para a gente expor o tanto que Deus tem feito nas nossas vidas. Essa palavra de hoje é uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês alguns pontos, né, mas eu tenho certeza que ao você analisar com o tempo essa mensagem, você vai descobrir, Deus vai te revelar muito mais, né, do que nós vamos estar falando nessa noite. Esse tema, Perfeitos em Cristo, está ali em Colossenses, capítulo 1, no versículo 28, né, e diz da seguinte forma: a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra, carta de Paulo aos Colossenses, ela vem trazer um momento crucial para a igreja de Colossos, e ela é transmitida através de Epáfras. Nesse momento, Paulo estava preso em Roma, e Epáfras vai até Paulo fazer uma visita, e ele leva uma situação bem complicada, pois Epáfras estava vivendo uma ameaça, né, de ensinos em sua congregação. E Paulo ele vai transmitir a supremacia de Cristo. Isso acontece muito nos nossos dias atuais, pois a gente presencia muito essa questão de ensinamentos, né, paralelos, tentando tirar, né, a supremacia de Cristo na igreja. Então, Paulo ele vai combater, né, os falsos ensinos, né, que estava
tentando ali suplantar a centralidade de Cristo, né? E principalmente a centralidade de Cristo na criação, na revelação e na redenção e na igreja. Então, quando nós falamos de suplantar, né, realmente abafar, realmente impedir com que a vontade de Cristo ela prevaleça. E Paulo ele vai escrever essa carta aos Colossos, tentar instruir eles, mostrando que o que eles precisavam, eles já tinham. Né? Não precisava eles ir buscar em outro lugar, né? Buscar em outras fontes. E hoje a gente vê isso acontecendo muito dentro da igreja, pois principalmente nos dias que nós temos informações, né, a todo momento, nós temos a tecnologia que pode ser usada a nosso favor. Mesmo assim, a gente vê alguns cristãos tentando buscar algo mais além da palavra, enquanto que na palavra nós encontramos a palavra de salvação, a palavra de instrução, a palavra de redenção. E só que o ser humano ele quer algo que vai além. E Paulo ele vai mostrar isso, né, de uma forma bem objetiva, bem clara, né? Esse ensinamento era o princípio ali do gnosticismo, é algo que veio crescendo, principalmente ali no século II. Mas Paulo ele vai combater, mostrando que Cristo ele é o cabeça do corpo, né? E através de Cristo que nós temos todo esse conhecimento e através de Cristo que nós alcançamos a verdadeira perfeição. Né? E nós vamos entender através dessa mensagem que nós não podemos olhar para essa questão de perfeição como algo além das nossas limitações, né? Além do que nós podemos alcançar. Nós temos que olhar para algo que é o nosso objetivo e através desse caminho a gente pode chegar em uma maturidade cristã. Lá em Mateus 5,48 diz: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Essa tradução aqui da Vulgata Latina, ela traz, né, esse termo logo, ou seja, de imediato. É algo que nós temos que buscar a perfeição de pronto, né, de imediato, né, pois é algo, né, que Cristo ele veio para nos mostrar, né, o caminho e o objetivo que nós devemos traçar, o objetivo que nós devemos buscar, para que assim a gente tenha uma vida com propósito. Né? A vida com propósito é aquela onde nós olhamos para o nosso objetivo, onde olhamos para onde nós queremos chegar e nós traçamos metas, né? Nós traçamos estratégias para que a gente possa chegar em algum lugar, né? A gente tenha uma evolução. É interessante que o Evangelho, né, a palavra de Deus, ela vem justamente para tirar o ser humano do seu comodismo. Né? Quando a gente analisa a palavra, a gente analisa as escrituras, a gente vê que todos os pontos que mexem com a vida da pessoa, ela exige um posicionamento. Então, ou seja, não é preciso você ir buscar no coach, né, buscar numa palestra motivacional, algo que você tem na palavra de Deus. Você pode assistir, você pode participar, mas entendendo que a palavra de Deus, ela é suprema, né? Ela aí sim, ela suplanta
né, todos esses ensinamentos, porque a palavra de Deus ela é a primazia, ela veio em primeiro plano. E aí nós entendemos que nós temos o nosso ensinamento, nós temos o caminho que nós devemos trilhar. E para a gente entender melhor essas questões, eu quero apenas abordar, né, alguns significados da palavra perfeição. Dentro da palavra de Deus, ali, esse significado perfeito, né, ou maduro, ele vai aparecer em alguns significados que nós vamos estar estudando a partir de agora. Primeiro, esse perfeito significa estar completo, ou seja, lá em Tiago 1,4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha só que palavra tremenda. Primeiro ele diz, a perseverança, ela deve ser uma ação completa. Ou seja, não é algo que você começa e para. Passa um tempo, vai e começa de novo, aquelas famosas promessas de fim de ano, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano vai ser assim, esse ano eu vou correr atrás disso. Passa janeiro, fevereiro, março, aí já desiste. Não, a palavra, ela diz, olha, nessa perseverança que você vai busque de forma completa, né? Para que sejas perfeitos e íntegros, ou seja, só tem como você alcançar um estado de perfeição através da integridade e em nada deficientes, ou seja, você vai buscar, né, aquele desejo que você tem, seja ele qualquer área da sua vida, mas não busque algo deficiente, algo que está incompleto, é isso que a palavra quer dizer, algo que está incompleto, né? Então você alcança, mas você já fica satisfeito com aquilo, mas Deus quer te dar algo, né, de forma plena, né? Como diz aqui a palavra, trazer a um todo, né? Com todas as partes, não faltando um pedaço aqui, outro ali, meio torto, meio empenado. Não, Deus quer trazer de uma forma completa, com todos os elementos necessários. Ou seja, o que você está pedindo para Deus? O que você tem colocado na presença do Senhor? Saiba que Deus quer te entregar de forma completa, de forma plena, não pela metade. Deus quer preencher, né? Deus quer colocar, né, essa carga de forma completa na sua vida. É uma carga de bênção, né? Uma carga de paz, uma carga de harmonia. Deus quer colocar, Deus quer preencher a nossa vida. E é isso que acontece, né? Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa busca, né, a palavra de Deus, Deus transborda, né? Deus enche, né? Deus traz de forma a se estar completo e não pela metade. Então é isso que é ser perfeito diante de Deus. E é isso que Paulo vai trazer, né, para os cristãos ali em Colossos. Olha, vocês têm a palavra de Deus, não precisa se encher em outro lugar, se encher de coisas contaminadas, de coisas momentâneas, né, de benefícios momentâneos. Não, Deus quer te encher por completo. Depois, essa palavra perfeito também significa um desenvolvimento maduro. O que isso significa, Jussier? Né? Lá em Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Né? Ou seja, é um desenvolvimento, né, maduro de ter atingido o pleno crescimento. Ou seja, uma árvore, quando você vê ela,
toda frondosa, né? Você vê ela, né, grande, os seus galhos repletos ali de folhas, de fruto. Você não imagina que elas partiu de uma semente. Você não imagina que ela foi, né, algo tão pequeno e ela se transformou em algo tão grande. E ela passou por todo um estágio de fertilização, né, de regar, né, de preparar a terra, e ali ela cresceu, e dali ela deu o seu fruto, e o seu fruto nasceu, cresceu, estava verde e amadureceu, estava pronto. É assim que o cristão ele tem que encarar as verdades do Evangelho. Ora, o Evangelho é tão grande, né? O Evangelho é tão pleno, e eu sou uma semente diante de todo esse conhecimento. Mas se eu for plantado na palavra de Deus, a palavra de Cristo vai fazer com que eu cresça. E esse crescimento, eu vou crescer em um solo fértil, né? Em um solo que pode me sustentar, em um solo, em uma estrutura, em uma base que vai me dar condições para que eu cresça, dê folhas, dê frutos e esses frutos amadureçam. E essa maturidade, ela vem, né, através também do meu conhecimento, porque a partir da hora que eu entendo aonde que eu estou plantado, eu entendo aonde que eu posso chegar. Ou seja, eu entendo que o meu crescimento, ele pode ser um desenvolvimento maduro e saudável. Eu não vou crescer como uma árvore doente, mas eu vou crescer na solidez da palavra de Cristo, na palavra do Senhor. E Paulo, ele tinha essa certeza, mesmo ele estando ali preso, ele tem essa convicção e fala: olha, o que vocês têm é o firme alicerce da palavra de Deus. Não se deixe ser levado por essas heresias. E isso é muito complicado, porque era algo que poderia atingir, né, a mentalidade, né, daqueles cristãos ali da igreja de Colossos. E isso poderia causar, né, um grande esfriamento da fé de todos que congregavam ali naquele local. Depois, nós vamos ver que a perfeição, ela é um estado, ou seja, lá em 1 Coríntios 13:10 diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Ou seja, essa perfeição é um estado de ser completo. O que é esse ser completo? É ser sem defeito ou mancha. Então, Deus colocou no meu coração quando eu li esses dois significados e eu imaginei ali aquela ovelha, né, que ela se desgarra e ela vai para um lugar e ali ela enche de carrapicho, né, e aí ela volta para o seu pastor e o seu pastor começa a tirar, né, os carrapichos, tirar as manchas, tirar as sujeiras, né, tirar as impurezas, né, foi na lama, foi no barro, né, e voltou toda suja. Então, esse significado, não que a gente tenha ido, né, desviado, afastado, não, mas é o que a gente precisa entender, que a todo dia, a todo momento, a gente está sujeito a palavras contrárias, a palavras negativas, e isso pode nos sujar, né, espiritualmente falando, e trazer mancha, né, para o nosso espírito, para o nosso ser, principalmente ali para o nosso coração, trazer uma mancha de amargura, uma mancha de ressentimento, uma mancha de ira. E aí, quando a gente retorna, né, para o nosso aprisco, né,
que aqui simbolizando a nossa igreja, o nosso pastor, ele começa a tirar isso. E aí nós vamos caminhando em prol dessa perfeição, em caminho a essa perfeição. Não que a gente tenha que, não, então eu vou ser perfeito, então agora eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso olhar para a direita, não posso olhar para a esquerda, não. O que eu quero dizer, o que Deus colocou no meu coração é que nós temos que estar com esse foco de perfeição, com esse prisma de perfeição, sempre em nossa mente. Quando nós buscamos uma graduação, um estudo, um aperfeiçoamento na nossa profissão, em algo que a gente quer fazer de forma excelente, não significa que a gente vai alcançar a excelência, mas se alcançar, amém, glória a Deus. Mas o quanto mais perto você chegar dessa perfeição, menos erros você vai cometer. Se for na área profissional, quanto mais você se aperfeiçoar em sua área profissional, mais perfeito você vai ser na sua profissão. E a questão da fé? Será que a gente não teria que ter esse mesmo raciocínio, buscar essa mesma lógica? Porque se a gente busca, se a gente corre atrás, a gente vai a cada dia crescendo, caminhando, subindo um degrau, caminhando em busca dessa santificação. E assim nós vamos nos aproximando mais de Cristo. Depois, também esse estado perfeito significa uma pessoa espiritualmente madura. Quando nós analisamos lá em 1 Coríntios 2,6, diz da seguinte forma: não obstante, entre os perfeitos, falamos da sabedoria, não porém da sabedoria deste século, nem dos príncipes deste século, que são destruídos. Ou seja, quando nós falamos de perfeição, não significa a perfeição das coisas materiais, de tudo isso que o homem, que a sociedade está buscando como perfeição hoje. Tudo que você imaginar secularmente que é perfeito, está fora da palavra, está fora do que eu estou tentando transmitir para você. O que eu estou tentando falar é que a perfeição, essa pessoa espiritualmente madura, é uma pessoa em um estágio avançado de desenvolvimento espiritual. Normalmente, isso vem como resultado das nossas experiências. E aí você fala assim, mas em que estágio que eu estou? Olhe para trás. Olha lá para quando você se converteu. Qual foi os passos que você andou? Qual foi as experiências que você passou, que você venceu? E aonde você está hoje? Ou seja, você está em um estágio de maturidade espiritual. Você já caminhou uma boa jornada. Você já chegou em algum lugar. Beleza. Mas agora, é ficar parado aqui? Não. É buscar crescer nessa maturidade. É buscar o conhecimento mais a fundo. Como foi pregado aqui no domingo. Então, até onde nós queremos andar? Até onde nós queremos conhecer mais de Cristo? Até que ponto que eu posso afirmar, olha, nisso aqui eu tenho certeza que eu estou caminhando segundo a vontade de Deus. Se existe algo que ainda te faz te deixar na incerteza, trabalhe em cima desse ponto. Trabalhe em cima dessas questões. Que aí nós vamos crescendo a cada dia mais. Depois, a gente tem um estado de perfeito. O que isso significa, José? Simplesmente perfeito. Diz
lá em Mateus 5,48, que a gente leu lá no início. Sedes vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Essa palavra é tremenda porque, olha só, ele vem falando da seguinte forma, olha, busque a perfeição de Cristo. Busque o que Cristo fez. Busque caminhar de acordo com a vontade de Cristo. Busque seguir os passos de Jesus. E aí é interessante porque Jesus foi traído, Jesus foi caluniado, Jesus foi chicoteado, Jesus, né, foi traído pelos seus amigos, né, que estavam ali à sua mesa. E aí nós estamos preparados, nós já atingimos essa perfeição em Cristo. Nós já atingimos, né, esse estado, né, de estar perfeito nessas questões. O que eu quero dizer com isso? Ser completo, sem defeito ou mancha. Ou seja, sabe aquela pessoa que você sabe que está falando mal de você? É você não sentir raiva dela. Sabe aquela pessoa que você sabe que vai te trair, você amar ela. E aí é uma questão muito íntima, né? É uma questão muito você e Deus, porque tem muitas pessoas que não conseguem falar isso para alguém, então fica entre ela e Deus. Você tem que trabalhar essas questões. E você tem que trabalhar esses princípios, porque isso pode ser uma fonte que essas heresias, assim como estava tentando entrar ali na igreja de Colossos, pode também entrar na sua mente, entrar na minha mente, entrar na mente daquele que der, né, uma pequena brecha. Nós somos falhos, nós somos seres, né, biológicos e nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas o que nos faz diferente é o sangue de Jesus nas nossas vidas. É o Espírito Santo que fala no nosso coração, naquele momento de fraqueza, naquele momento de dificuldade. O Espírito Santo vem e fala, olha, cuidado com isso. Isso vai causar uma mancha aí no seu coração. Isso vai causar uma fúria na sua mente. E aí a gente começa a inverter aquele pensamento ruim, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Por último, a maturidade espiritual. Nós temos que buscar essa maturidade espiritual, nós temos que correr, para alcançar essa maturidade espiritual. Tem que ser o nosso ponto primordial, aonde que nós queremos chegar, aonde que nós queremos alcançar, o estágio que nós queremos alcançar, sem desistir, sem olhar para trás, sem buscar algo deficiente, mas algo completo, algo da parte de Deus que vai nos completar e nós podemos entender que nós chegamos em uma intimidade com Deus porque nós alcançamos essa maturidade espiritual. Olha só o que diz a palavra. A quem nós anunciamos, admoestando a todas as pessoas e ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito em Jesus Cristo. Novamente, aí eu quero finalizar com essa palavra novamente, porque nós temos a responsabilidade, o compromisso de buscar essa maturidade espiritual, mas também buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão necessitados, uma igreja que ama o seu próximo, uma igreja que ora pelos seus irmãos, irmãos principalmente da igreja, irmãos. Lá, se você depois ler a carta de Colossenses, você vai ver que Paulo orava pela igreja do seu amigo. Paulo orava pelos crentes de Colossos, pelos crentes de Éfeso.
Paulo era aquele que orava pela igreja de Jesus Cristo. Então, essa maturidade espiritual é estar em um estágio avançado de desenvolvimento espiritual, normalmente com os resultados da nossa experiência. Mais uma vez, eu quero ressaltar isso para vocês, porque caminhando dessa forma, lá em Tiago 1:22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque fazendo isso, se nós não fizermos isso, nós estamos enganando a vós mesmo. Então não adianta, né, a gente ser um cristão, né, um crente de banco de igreja, um crente porque, né, agora lá liga na plataforma da igreja, né, e vai fazer as suas coisas e não escuta a palavra, não medita na palavra de Deus, não é um praticante. Irmãos, a gente vai estar simplesmente enganando a nós mesmos, né? Então, que a gente venha a assumir esse posicionamento de crentes, de adoradores de Jesus Cristo, de homens e mulheres que praticam a palavra da verdade, né? Que essas palavras elas possam ser rema no nosso coração e assim a gente possa entender o que é ser perfeito em Cristo, o que é buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer a todos, né, que participaram, né, do nosso momento. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Quero te convidar a orar, né, para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma noite na tua presença. Eu quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor. Quero te agradecer pelas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família, e assim, ó Deus, cada um de nós possa receber a tua bênção e assim buscar a perfeição, que é caminhar debaixo da tua vontade, debaixo da tua graça, debaixo, Senhor Deus, dos teus mandamentos. Nos abençoa nessa noite, nos dê um ótimo resto de semana, aqueles que vão viajar, que possa viajar debaixo da tua graça, debaixo da tua vontade, livra de todo mal, permita que eles vão e volte em segurança, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique na paz do Senhor, uma boa noite e até no próximo domingo. Isso aí.